Com relação à questão da comunidade LGBT, o tratamento nas escolas, a gente precisa sempre pensar que a escola é o lugar do coletivo, né? Esse é o desafio de toda escola, é ela pensar no problema que surge do individual para ele ser tratado e evitado no coletivo. Então, a primeira ação da escola deve ser conscientizar a comunidade dela, a comunidade escolar, quanto à existência da diversidade, quanto à necessidade de que a gente possa acolher toda a diversidade no ambiente escolar, né? E essa ação da escola, ela é uma proteção para eventuais questões que surjam, porque elas vão surgir, é o que se assemelha ao que a gente vê quando se trata de bullying, né? Então, a gente vê que as escolas, eles ocorrem, as acusações, as suspeitas de ocorrência de bullying, e como é que as escolas têm se protegido? Têm se protegido porque fazem um trabalho importante de conscientizar os alunos e a comunidade quanto ao que é bullying, como eu evito, porque eu não devo praticar, e o mesmo a gente deve levar para a questão da diversidade da comunidade LGBTQIA+. A gente deve respeitar os alunos transexuais com relação ao uso do nome social, a gente deve, sempre que possível, ter banheiro sem gênero para que esses alunos possam ser acolhidos nessa comunidade, e acolher a comunidade significa acolher também a família nesse sentido, porque a gente tem legislação já que determina o uso do nome social, a gente tem legislação que protege de eventual cometimento de crime contra a comunidade. Então, o que eu sempre indico para as escolas é agir dessa forma preventiva, com ações que conscientizem os alunos quanto ao que é e como a gente evita que aconteça o que a escola não quer que aconteça. A procura ela é pontual, ela veio muito antes da legislação, eu acho que alguns anos atrás isso vinha, a gente tinha uma busca mais forte com relação a isso, principalmente com relação a usar ou não o nome social, eu tenho, devo, eu sou obrigado, e a gente tem uma legislação que é de 2014 que já determina que deve, né? Então, normalmente as buscas eram essas, recentemente a gente viu casos relacionados aos banheiros sem gênero, porque o que a gente precisa também lembrar é que a escola, quando ela tem essas ações, né, ela busca se antecipar, muitas vezes isso gera um desconforto na comunidade, né, e a escola ela não consegue se distanciar disso, acontece mesmo. Eu sempre falo que, por ser esse espaço do coletivo, a escola ela tem um problema dentro de cada problema, porque às vezes é o aluno A que apresenta o problema, mas quando eu vou solucionar, quando eu vou evitar, eu mexo com todo mundo, com todo aquele sistema ali, né? Então, a gente vê que muitas vezes a escola ela tem essa ação firme de usar o nome social, de promover, e às vezes vem de parte da comunidade uma resistência. E é nessas ações de firmar o compromisso com o seu projeto pedagógico, com aquilo que a legislação determina, que as escolas mantêm a atuação delas. A gente conhece casos, né, e infelizmente né, não vai deixar de ser, e o papel da escola aí, ele é esse mesmo, de conscientizar, de apresentar essa diversidade como uma coisa que faz parte daquilo que a gente vai viver e a gente deve respeitar, acolher, né, então, eu vejo que a resistência existe, não vejo das escolas, ao menos não das escolas com as quais eu trabalho, mas a gente vê que na comunidade tem, né, e acontece, vez ou outra, de haver uma resistência, essa questão do banheiro é algo que muitas vezes salta aos olhos dos pais, mas a escola consegue contornar e consegue, com essa prevenção, demonstrar que ela está agindo para a comunidade, porque também é rico para essa comunidade toda que ela atende, conviver e abraçar essa diversidade. A gente também precisa pensar, ainda mais falando em São Paulo, né, que é aqui onde eu advogo, que a gente está num lugar que tem escolas muito diversas, com projetos diferentes, né, então eu
às vezes como advogada eu sou procurada, ai, como é que você escolheria uma escola, né? E eu falo que a gente tem a sorte aqui de poder escolher dentro daqueles nossos valores inegociáveis e entender o projeto da escola. Então, eu entendo que as escolas, mantendo o projeto delas, elas têm conseguido se modernizar, entender, acolher. Então, eu vejo uma evolução, assim, talvez, não sei se é sorte de trabalhar com escolas que estão à frente, né, que são escolas que buscam muito manter a comunidade nesse espírito de acolher todo mundo. Então, eu vejo, sim, que há uma evolução.